Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez nós vamos gravar aqui o cordel de número 370 de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Mas se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal Imagens do Sertão Secundário, o nosso segundo canal, não deixe de se inscrever. Observe aqui, olha, que nós estamos colocando os cordéis aqui e vamos colocar todos os cordéis do canal principal aqui no nosso segundo canal. Porque se por acaso o canal principal ficar fora do ar, você vai ter a opção de assistir aqui no nosso canal secundário. Beleza, meus amigos? Então não deixe de se inscrever, ajuda muito. Eu vou deixar o link aqui do nosso segundo canal na descrição desse vídeo aqui, de número 370, e no cordel e nos comentários aqui embaixo desse vídeo, beleza? Olha só, esse cordel aqui de número 370... é o romance do autor Manuel da Almeida Filho, o monstro misterioso, do grande poeta nordestino Manuel da Almeida Filho, o monstro misterioso. Se você ainda não é inscrito nos canais, nos nossos canais, eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se, aproveite e já acesse o link aí do nosso segundo canal, acesse e se inscreva lá também. Ative as notificações para que o YouTube te avise toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. E também deixe o seu like, o joinha é muito importante. Além de compartilhar o canal com aquelas pessoas que você sabe que gostam de literatura de cordel, beleza? Sim, então vamos lá. O monstro misterioso do autor Manuel da Almeida Filho. A vida humana na terra enfrenta dura batalha, quem vive aqui não descansa, de dia à noite trabalha, só o escudo da fé na luta não mostra falha. Porque quem tem a fé pura no autor da criação, leva a cruz que simboliza a espada do cristão, e com ela já não teme nem as chamas de um vulcão. Quem acredita em Jesus enfrenta o que aparece, não teme bicho valente, combate e não esmorece. A força da sua fé, quanto mais luta, mais cresce. Foi Jesus mesmo quem disse na Escritura Sagrada que a fé transporta montes quando está concretizada. Quem não crer nestas palavras não é cristão, não é nada. É por isso que apresento um mancebo corajoso, que fez da fé um escudo invencível poderoso, vencendo em grande batalha o monstro misterioso. Existia no condado, numa esquisita montanha, um monstro descomunal, cheio de mistério e manha, que ninguém compreendia sua força, sua formação estranha. Tinha o corpo de leão, cabelos grandes e pretos, duros parecendo aço, de ganchos como gravetos, topando numa pessoa, furava mais que espeto. Desse monstro monstruoso, como uma aberração, saíam 7 cabeças, a primeira de leão, a segunda de cavalo e a terceira era de cão. A quarta cabeça era de uma lebre finalmente, a quinta de caracol, a sexta era de serpente, a sétima de um pato com aspecto repelente. Sobre as cabeças do monstro há um sentido, um critério para toda a humanidade, um assunto muito sério, porém só no fim do livro saber-se-á o mistério. Então aquela montanha aonde o monstro habitava chamava-se Vai Não Volta, porque ninguém escapava. Quem se destinasse à serra, de lá nunca mais voltava. Já não havia sossego entre o povo do condado, um quarto dos habitantes tinha sido devorado pelo bicho monstruoso, desumano e endiabrado. O conde mandava tropas, soldados oficiais, os guerreiros mais valentes, com armas especiais. O monstro arrasava tudo, ficava pedindo mais. O conde já não sabia a medida que tomasse, porque os homens que iam não tinha um que voltasse, e nem quem ferisse o bicho com uma arma e matasse.
Entre as tropas disponíveis, quase o diabo se solta, para ninguém ir à serra, houve até uma revolta, diziam todos não vamos, a serra do vai não volta. O monstro continuava fazendo a destruição, as tropas acovardadas não faziam reação, o conde não encontrava meio para a salvação. Diante da iminência de uma desgraça geral, o fidalgo preparou um corajoso edital para ver se evitava a destruição total. Em todas as direções o edital foi lançado, descrevendo o que estava se passando no condado e oferecendo um prêmio a quem não fosse assombrado. O prêmio era para quem tivesse o atrevimento de liquidar com o monstro, ganharia em pagamento a metade do condado e Rosalva em casamento. Rosalva era filha única do conde Justino Fausto e da condessa Felícia, casal que, estando exausto, ofereceu pelo povo a filhinha em holocausto. O edital correu o mundo em reinos desconhecidos, de onde vinham guerreiros, valentes e destemidos, porém nas unhas do monstro eram todos destruídos. Muitos enfrentavam a luta somente pela beleza da condessinha Rosalva, que naquela redondeza era a moça mais bonita entre as filhas da nobreza. Para liquidar o monstro, a luta continuava. Quando chegava um guerreiro, para a montanha marchava. Era a última notícia, porque de lá não voltava. Enquanto pela vitória a luta está nesse pé, no reino muito distante o edital foi até as mãos de um moço chamado Antenor, rei da fé. Antenor, por um mistério, possivelmente de Deus, já nasceu predestinado contra os maus, contra os ateus, parecia até Sansão lutando com os filisteus. Filho de família pobre, seguia os ensinamentos da Santa Igreja de Cristo com todos os sacramentos, obedecendo os ditames, as leis e os mandamentos. Antenor, desde criança, defendia os oprimidos, mesmo contra os potentados, amparava os ofendidos, dominava os opressores, perdoava os vencidos. Tinha tanta fé em Deus que dizia aos opressores, como Jesus deu a vida, amparando os pecadores, eu também darei a minha, defendendo os sofredores. Sou um soldado de Cristo, dizia já homem feito, contra o mal, a injustiça, toda batalha eu aceito, só não luto contra o bem, a justiça e o direito. Antenor, para cumprir todos os seus ideais, mandou fazer uma espada contendo 7 metais, unindo 7 mistérios, todos em partes iguais. Com essa espada na mão, Antenor se transformava num guerreiro tão valente que ninguém o suportava, vencia todas as lutas, homem nenhum tocava. Porque a espada tinha um poder misterioso, que qualquer homem com ela se tornava corajoso, sem saber de onde vinha o mistério poderoso. Do segredo da espada nem mesmo Antenor sabia, pensava que a coragem com que as lutas vencia era a vinda dele mesmo pela fé que possuía. Por não saber o mistério, nosso herói Antenor irá cair inocente nas mãos de um traidor, porém enquanto não cai, vai mostrando seu valor. Dentro das grandes batalhas entre os inimigos seus, gritava eu hei de vencer todos os maus e ateus, para salvar os cristãos com a fé que tenho em Deus. De fato vencia a todos, dominava qualquer guerra, era como um caçador que só um tiro não erra, o mal que eu enfrentasse, no outro dia era terra. Assim, quando uma nação era por outra atacada, Antenor era chamado, seguia com sua espada, os inimigos fugiam só com a sua chegada. Pela sua crença em Deus ficou cognominado, Antenor, rei da fé, nas batalhas respeitado, nunca achou um inimigo que não fosse dominado. Assim Antenor estava consagrado na história, porque de todas as lutas vinha coberto de glória, trazendo na sua espada o emblema da vitória. Chegando de uma batalha, Antenor nesse momento recebeu o edital com o oferecimento da metade do condado e a condessa em casamento. O rei da fé disse eu vou, Antenor, ao edital, não pela mão da condessa,
nem o prêmio principal, mas para salvar o povo do monstro descomunal. Não vou pelo casamento nem a banda do condado, quero só matar o monstro, ver o povo descansado, se merecer só por Deus, quero ser recompensado. Porque quem tem interesse, luta por ambição, não merece a confiança do autor da criação, nem terá uma cadeira na mesa da salvação. Antenor, com essa ideia, sem ter ambição por nada, empreendeu a viagem numa longa caminhada até chegar ao condado para topar a parada. A cidade estava cheia, os hotéis superlotados, de guerreiros estrangeiros, muitos já desanimados, porque mais de 400 tinham sido devorados. Havia uma grande fila, todos que iam chegando eram logo registrados e ficavam descansando para combater o monstro, à sua vez aguardando. Com a chegada, Antenor fez sua inscrição urgente e contou 46 guerreiros na sua frente, os heróis mais corajosos das bandas do Oriente. Partia um todo dia, pela manhã viajava, a serra do vai não volta, por lá mesmo se acabava, ninguém não tinha noção como o monstro devorava. No dia seguinte outro seguia na mesma estrada, era a última lembrança que ficava registrada, deixando a população mais e mais apavorada. Rosalva era apresentada como que por incentivo a todos os candidatos que só por esse motivo tinha até quem prometesse de trazer um monstro vivo. Antenor, vendo a condessa, apertou a sua mão. Rosalva sentiu um choque balançar seu coração, lhe parecendo um mistério vindo de outra região. A moça viu no herói um aspecto diferente, desejou que ele não fosse na luta mais concorrente, porque na serra seria devorado fatalmente. Pensando dessa maneira, palestrou com Antenor, dizendo que tinha pena, sentindo uma grande dor, de vê-lo cair nas garras do monstro devorador. Aqui estou, disse o moço, para salvar o condado, com a fé que tenho em Deus, jamais serei devorado, hei de deixar o seu povo para sempre descansado. Enquanto Rosalva ia com o rapaz conversando, pensando dissuadi-lo, ia já se aproximando, a luta continuava, o tempo ia se passando. Afinal, muitos da fila desistiam da viagem, voltavam às suas terras, deixando toda a vantagem para Antenor, que queria mostrar a sua coragem. Até que enfim chegou o dia tão desejado do herói subir a serra, como estava preparado para, com a fé em Deus, salvar aquele condado. Distava só 4 léguas até o pé da montanha, quando Antenor foi chegando, sentiu uma fé tamanha que dominou o seu corpo numa reação estranha. No campo, à boca da gruta, um quadro triste existia, esqueletos e apetrechos por toda parte se via, ao redor com meia légua, o mau cheiro recendia. O rapaz, olhando o quadro, nada o aterrorizou, seguiu pisando em ossadas quando o monstro o avistou, deu um ungido tão grande que a serra balançou. Levantou-se na caverna, dando tremendas rugidas, as cabeças iam pulando sobre os pescoços compridos, ameaçando atacar com estranhos alaridos. Perdão. Antenor, vendo no monstro as cabeças agitadas, pensou que precisaria 7 mãos agigantadas para em um só momento cortá-las com 7 espadas. Porém sentiu nessa hora como que uma força estranha dominar todo o seu corpo numa reação tamanha que se sentiu um gigante maior do que a montanha. Contra os poderes do mal, fez uma prece a Jesus, em defesa dos cristãos, beijou da espada a cruz e partiu para a batalha, espantando os urubus. O monstro vinha descendo, arrebentando as barreiras, por cima dos esqueletos, tropeçando nas caveiras, com as cabeças famintas, perversas e carniceiras. Com o monstruoso corpo, cabelos arrepiados, movimentando as cabeças, os pescoços estirados, se via as bocas abertas, com os dentes afiados. O monstro era acostumado ver quem ia combatê-lo, ficar parado tremendo, sem coragem de batê-lo, porém com o nosso herói encontrou desmantê-lo. Uma tremenda zoada as cabeças promoviam, pato, lebre e caracol apenas se remexiam, serpente, cão e leão com a gula se lambiam.
A montanha estremecia enquanto o monstro avançava. Entre as outras 6 cabeças, a de cavalo rinchava. Antenor com a espada para o bicho caminhava. A cabeça de serpente foi quem primeiro avançou. Deu um bote de 2 metros, o rapaz se desviou. Deu a primeira espadada, a batalha se travou. O monstro descomunal na luta se defendia. Como uma espécie de cágado, as cabeças recolhia, numa cova no pescoço, a todas 7 escondia. Porém que as cabeças rápidas se levantavam, com toda velocidade, somente 3 atacavam, as outras 4 medrosas, atrás das 3 se ocultavam. Essas 3 que avançavam, unidas conjuntamente, eram em linha a de cão, de leão e de serpente, prontas para liquidarem qualquer guerreiro valente. Assim o nosso Antenor, quando rodava a espada, as cabeças se abaixavam na sombra da espadada, o aço como um relâmpago cortava o vento e mais nada. Nesses golpes desfechados, quando a espada topava, sobre os cabelos do monstro um fogo azul levantava, pela dureza encontrada a espada fumaçava. Na maior velocidade, as cabeças se moviam, o moço rodopiava, elas por trás investiam. Ele passava a espada, as bichas se recolhiam. Quando a espada descia, as cabeças se ocultavam, o ferro batia em cheio, os cabelos faiscavam, de todo o corpo do monstro as labaredas voavam. Na luta o rapaz foi vendo cabeças desordenadas, 2, 3 se levantavam, outras ficavam acamadas, mesmo aquelas mais ferozes davam sinal de cansadas. Também ele se sentia muito abatido e cansado, dava golpe sobre golpe, sem ter nenhum resultado, porque numa só cabeça ainda não tinha acertado. Numa investida do monstro deu um golpe imediato, por sua sorte acertou, bem na cabeça de Pato, que com a força do golpe foi cair dentro do mato. Com a perda da cabeça, o monstro deu um rugido, que a terra estremeceu, a serra deu um gemido, Antenor ficou mais forte, o bicho estava ferido. A cabeça de serpente, numa tremenda avançada, em vez de acertar o moço, abocanhou a espada, com tanta força que quase a arma era arrebentada. Agora o monstro lutava com muito mais precaução, porém Antenor estava com maior disposição, enfrentando as investidas da cabeça de leão. No meio da grande luta, numa dessas avançadas, surgiram 2 cabeças, bobando descontroladas. A de lebre e de cavalo foram as 2 decepadas. Quando as cabeças rolaram em uma avançada certa, a cabeça de leão atacou de boca aberta. Vendo os dentes afiados, o rapaz quase deserta. Porém se reanimou e pulou com rapidez, acertou em 3 cabeças num golpe de sensatez. Caracol, cão e serpente cortou as 3 de uma vez. O monstro estava abatido, porém ainda avançando, com as cabeças cortadas, os 6 pescoços sangrando, com a de leão somente continuava atacando. Antenor viu que o monstro perdia a ferocidade, não tinha mais rapidez, sentiu-se tão à vontade que resolveu como prova levá-lo vivo à cidade. Assim foi ao seu cavalo, trouxe um cabo reforçado, laçou o monstro de longe, depois de vê-lo laçado, deu um puxão, derrubou-o, deixou-o bem amarrado. Depois de ter descansado, montou-se no seu cavalo, deixou o monstro seguro para logo mais levá-lo. Foi à cidade à procura de gente para ajudá-lo. Com meia légua encontrou um destemido guerreiro, trazendo 4 criados, um marquês aventureiro, hipócrita ambicioso, perverso mal traiçoeiro. O moço, vendo o marquês, declarou-lhe toda a sua história, como dominou o monstro na sua maior vitória, e pediu a sua ajuda para completar a glória. Então pediu para que o marquês com os criados seguissem com ele a serra, unidos, organizados, para conduzir o monstro com os pescoços cortados. O marquês malicioso, tocado por Satanás, aceitou logo o convite com uma ideia voraz de arrebatar para si a vitória do rapaz.
Assim foi com os criados, pensando na falsidade, só esperando o momento de uma oportunidade para executar o plano da sua perversidade. Porém, o nosso Antenor não tinha maldade em nada, também não compreendia o valor de sua espada, assim caiu inocente na mais tremenda cilada. O Marquês, quando avistou o quadro desenrolado naquele campo de luta, o monstro já dominado, com 6 cabeças cortadas e o corpo todo amarrado, pensou como poderia roubar um cartaz daquele, só se pudesse vencer quem tinha lutado nele. Era Antenor, mas temia o peso do braço dele. Porém, o rapaz, pensando fazer tudo de uma vez, confiando em sua força, não usou de sensatez. Para revirar o monstro, deu sua espada ao Marquês. O Marquês, com a sua espada, transformou-se no instante, suas forças aumentaram, sentiu-se como um gigante e viu Antenor pequeno, fraco, insignificante. De fato, o moço valente sentiu-se diminuído. O Marquês aproveitou, deu-lhe um golpe desmedido e chamou os seus criados. Antenor viu-se perdido. Ainda lutou, porém, foi por eles dominado, com uma corda bem forte, viu seu corpo amarrado entre caveiras e ossos, com lenço amordaçado. O Marquês com os criados deixaram a serra deserta, levando o monstro maldito à cidade de Bezerta, deixando o nosso Antenor esperando a morte certa. Na saída o Marquês disse: não preciso pensar nele, nem melar as minhas mãos no sangue sujo daquele, os urubus e as feras darão logo conta dele. Assim entrou na cidade, levado pelos criados, o monstro descomunal, com os pescoços cortados. O conde, com a vitória, deu 3 dias feriados. Mandou fazer uma jaula por um artista modelo, nela colocou o monstro para todo mundo vê-lo. Com a maior segurança, na porta botou um selo. Para a entrega do prêmio foi tratado o documento. Rosalva foi avisada desde aquele momento que com 3 dias depois seria o seu casamento. A princesa ficou contente pensando ser Antenor, mas quando viu o Marquês quase morre de pavor, achando que ele tinha os olhos de um traidor. Rosalva disse: papai, alguma coisa se deu, para mim esse Marquês um grande mal cometeu, e essa fera maldita não foi ele que venceu. O conde não deu ouvidos ao que a filha dizia, apenas disse que ela a sua lei cumpriria, dentro do prazo marcado com o Marquês casaria. Porém, como Deus não dorme, o quadro modificou. No outro dia cedinho, um grupo se organizou para conhecer a serra aonde o monstro habitou. Por 3 moços da cidade, esse grupo era formado, que chegados na montanha, viram Antenor amarrado, embolando sobre o chão de urubus rodeado. Os rapazes, vendo o quadro, aos urubus espantaram, com toda a velocidade deles se aproximaram, tiraram o lenço da boca e a corda desamarraram. Antenor, depois de solto, contou o caso passado, desde que venceu o monstro, deixando-o bem amarrado, até a vez do Marquês, como o tinha atraiçoado. Seguiu com os 3 rapazes quando chegou à cidade, que contou a sua história perante a autoridade, foi tido por mentiroso e preso a bem da verdade. Com medo de serem presos no meio da confusão, os 3 rapazes fugiram, temendo uma punição. Antenor ficou sem prova, foi posto numa prisão. Enquanto isso, Marquês inventou a sua história, como dominou o monstro para obter a vitória, contando perante o povo, era coberto de glória. A espada de Antenor foi posta em exposição, porque ninguém conhecia sua valorização. Por um mistério, o rapaz foi tocado na prisão. Veio uma interrogação bater no seu pensamento, porque perdeu a coragem naquele justo momento, que entregou a espada ao Marquês sanguinolento. Pensando assim, pareceu uma ideia despertá-lo, porque aquele Marquês tinha podido enfrentá-lo com a sua própria espada a ponto de dominá-lo. Quando isso lhe chegou, já era o 3º dia, os noivos estavam prontos, a tarde triste caía, a hora se aproximava, já o cortejo seguia.
Dezenas de carruagens no rumo da catedral acompanhava tocando uma banda musical no compasso ritmado da marcha nupcial. Antenor, como avisado nessa hora na prisão, chamou um guarda em segredo e lhe deu um patacão, pedindo que fosse urgente até a exposição e lhe trouxesse a espada que ele queria ver, aquela arma que havia tido a força de vencer. O monstro misterioso só queria conhecer. O guarda inocentemente, quando no ouro pegou, saiu em toda a carreira, com 10 minutos voltou, trouxe a espada embrulhada, nas mãos do moço entregou. Antenor, com a espada, sentiu uma reação, que com uma espadada quase derruba a prisão. Os guardas correram tontos, a porta voou no chão. Pulou e saiu correndo pela praça principal, encontrou com um cortejo já perto da catedral, parou em frente ao marquês, o assombro foi geral. Partiu e disse: bandido, sua hora está chegada, se você venceu o monstro, prove a sua noiva amada, porque agora ou me vence, ou casa com minha espada. O marquês disse assombrado: para onde você vem? Quer destruir meu noivado, mas não vai sair-se bem. Venci o monstro e agora hei de vencê-lo também. Bateu mão à sua espada e partiu para o rapaz. Com toda a ordem de luta, Antenor afastou atrás. Os dois ferros se cruzaram, quebrou-se o elo da paz. O marquês desceu a arma com toda a força dos braços, mas Antenor rebateu na topada dos dois aços. A espada do marquês partiu-se em vários pedaços. Já vendo a morte, o marquês só pensou na falsidade, correu em busca da jaula com grande velocidade, pensando soltar o monstro para arrasar a cidade. Chegando à porta da jaula, urgente o selo arrancou, no desespero que vinha, abriu a porta e entrou. Com a cabeça de leão, o monstro se levantou. Avançou de boca aberta, o traidor não fez nada, porém sentiu a cabeça pela fera abocanhada, ser pelos dentes agudos, num instante esmilhagada. Numa fração de segundos, o marquês foi liquidado, o monstro solto emitiu um rugido agigantado e avançou pela praça, deixando o povo assombrado. Antenor, que vinha perto pela rua principal, viu o povo se trancando naquela hora fatal. Sozinho enfrentou a fera para uma prova real. O monstro, agora refeito, vinha em louca disparada, a cabeça de leão com a boca escancarada, o nosso herói recebeu na ponta de sua espada. O monstro, com rapidez, a cabeça desviou, quando a espada desceu, no corpo dele acertou, fogo de todas as cores os ares iluminou. Antenor, que já sabia como vencer a parada, só procurava a cabeça dessa fera agigantada para cortar o pescoço com uma só espadada. Porém o monstro entendia o que o rapaz planejava, arrepiava os cabelos e a cabeça ocultava. Quando a espada descia, batia, mas não entrava. Embuchava nos cabelos que pareciam de aço, nos golpes horizontais passava sem embaraço, pois a cabeça abaixava, só encontrava o espaço. Mas Antenor, com coragem, a luta continuava, dava pulo de 3 metros, o monstro também pulava, porém o golpe fatal, nenhum nem outro acertava. O povo todo trancado, pouco a pouco foi abrindo as portas das residências e para as ruas saindo, ficando pelas calçadas a grande luta assistindo. A cabeça de leão do monstro já bambeava, não tinha mais rapidez quando subia ou baixava, entre os pescoços cortados, dando sinal que cansava. Até que o rapaz, num golpe, acertou uma espadada, pegou o pescoço em cheio com uma só cutilada, a cabeça voou longe, em cima de uma calçada. O monstro tombou sem vida perante a lei do mais forte, o povo gritou em massa: Deus mudou a nossa sorte, viva o herói que salvou o nosso povo da morte. Antenor, nesse momento, por todos foi abraçado, os criados do marquês contaram todo o passado, e também os 3 rapazes que o encontraram amarrado. Quando a condessa Rosalva ao moço reconheceu, deu-lhe um abraço dizendo: só a verdade venceu, toda a vitória do povo, porém o herói é meu.
Antenor não se opôs porque se sentia amado, também amava a condessa por quem já era adorado. Assim voltou o cortejo à catedral do condado. Entre vivas e festejos os noivos foram chegados, cumprindo a ordem cristã, ao depois de confessados, foram pelo sacerdote legitimamente casados. Depois do herói casado, vamos ouvir o critério sobre as cabeças do monstro por um sábio muito sério, que pela sabedoria vai descrever o mistério. Disse o sábio, meus amigos, já é chegado o momento de descobrir-se o mistério do monstro sanguinolento que trazia o nosso povo nas garras do sofrimento. O monstro simbolizava em pessoa o Satanás, aquelas 7 cabeças representavam sinais, devolvendo os efeitos dos pecados capitais. Representava a soberba, a cabeça de leão, a de serpente, a inveja, a de pato, a gula então. A ira era apresentada pela cabeça do cão. A cabeça de cavalo demonstrava a avareza, de caracol a preguiça, irmã gêmea da pobreza. A de lebre era a luxúria, amiga da impureza. Assim estão explicadas as cabeças infernais, que só seriam cortadas por forças especiais de uma arma preparada, feita com 7 metais. Para ver essa vitória foi o que aconteceu. Antenor foi inspirado pela fé que tinha em Deus, fez a espada e com ela ao grande monstro venceu. Pois um soldado de Cristo no combate nunca erra, não pode depor as armas, continua em plena guerra, até vencer totalmente o mal na face da terra. Antenor, o rei da fé, lutando contra os ateus, mostrou a sua coragem, ensinando os fariseus. Ilustre assim nossa história, dando mais uma vitória a quem acredita em Deus.